hoje nós estamos aqui para mostrar o nosso primeiro episódio da nossa minissérie. Eu me chamo Gabriele, faço parte da equipe FlexOn e a gente já vai começar mostrando uma empresa bem complexa, que é um hospital. E nessa empresa de grande e médio porte, a gente vai mostrar bem na prática como que foi o início da implementação do programa, da adequação da NR1. E eu estou aqui com a Milena, que faz parte da equipe de pessoas do hospital, da empresa que a gente vai mostrar nessa série, a Lohane, da FlexOn, e o Ibrahim, sócio-diretor do hospital. E já que nós vamos estar documentando tudo isso em tempo real, eu queria saber do Ibrahim, que é sócio-diretor do hospital, como que essa informação chegou até vocês, da necessidade da adequação da NR1, a complexidade disso, se vocês mesmos iriam fazer, a divisão da equipe, como que funcionou isso para vocês? Bom, primeiro, essa questão de NR1, de saúde mental, de bem-estar, é uma questão que a gente vem discutindo entre diretores e sócios já há algum tempo, né? O pessoal do setor de pessoas, a Milena liderando, pessoal também do setor de segurança do trabalho, com a Sandra e outras pessoas do time, já trazem preocupações disso para a gente, né? Só que assim, sendo muito sincero, a gente sempre enxergou como mais um gasto, né? Mais um trabalho para a gente fazer, nosso custo de folha, acho que como boa parte das empresas aí no Brasil está sempre crescendo, uma empresa que cresce também, claro, isso é um lado bom, né? E a gente viu, mais uma coisa que a gente tem que, né, ter um gasto a mais para se adequar a uma lei. Foi assim que chegou inicialmente, né? E a gente tentando entender, tá, o que é obrigatório, o que não é, o que a gente contrata terceirizado, o que a gente consegue fazer dentro de casa. E foi mais uma preocupação, né? Fazendo conta. Putz, e agora qual que é o tamanho do impacto financeiro que vai ser para a gente mais essa adequação? E a gente foi conversar entre diretores, entre outros sócios, o que a gente fazia, uns mais empolgados, outros menos, né? Assim, a vantagem no hospital é que, como somos da área da saúde e todos nós já cuidamos da nossa própria saúde, a gente já tinha conversas entre nós de bastidores de intenção de algum momento começar a cuidar melhor da saúde das pessoas, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Porque a gente sabe que isso melhora performance, melhora desempenho, melhora entrega de resultados e as pessoas também se sentem mais cuidadas, mais felizes, etc. Então já era uma vontade nossa, mas entre ser uma vontade e você fazer alguma coisa, existe um gap aí, né, de questão de custos, etc, né? Então foi disso que inicialmente começou uma discussão entre nós. Mas vocês já faziam iniciativas pontuais, assim, alguma coisa? Sim. E tinha a necessidade dessa parte de cuidado mental também dos colaboradores? Então, a gente já tinha algumas iniciativas, só que elas eram esparsas e pontuais. Então, por exemplo, até junto com a gestão de pessoas, a Milena mesmo é psicóloga, né? E a gente tem uma psicóloga interna no hospital que ela cuida tanto de alguns familiares de pacientes quanto dos próprios colaboradores. Ela tem uma agenda dividida. Eu sei que algumas empresas contratam soluções que você pode ter sessões de telepsicologia, algumas têm psicologia interna, outras não têm nenhuma solução. A gente tinha algumas coisas assim. No ano passado a gente fez alguns desafios de saúde, né, e de mudança de estilo de vida. Teve algumas pessoas de alguns setores que fizeram alguns desafios específicos também com nutricionista e outras coisas, só que eram coisas esparsas e desconexas, vamos dizer assim. E a gente não conseguia assim, nem medir resultado, ver o que aquilo ali funcionou, o que não funcionou, melhorou, qual o indicador nosso que melhorou ou não, tanto de redução de custo quanto de melhora de desempenho. E a gente não conseguia também ver uma continuidade, porque a gente via meses do ano que todo mundo estava empolgado com essa mudança de estilo de vida e o restante do ano todo mundo voltava ao seu estilo de vida normal. Né? E mesmo a gente sendo uma empresa de saúde, quando a gente começou a fazer alguns mapeamentos de obesidade, de hipertensão, etc., até junto com a segurança do trabalho, a gente ficou um pouco assustado com a quantidade de pessoas que não praticam nenhuma atividade física, que estão com sobrepeso e outras coisas também da saúde física, né? Então a gente a gente já preocupa com algumas iniciativas pontuais, tanto de saúde física quanto de saúde mental há algum tempo, né? Então foi daí que a gente começou a tentar entender essa adequação à NR1 como uma coisa positiva para a empresa, porque a gente falou, bom, se a gente vai ter que fazer isso aqui e a gente quer levar isso aqui a sério, vamos então tentar fazer alguma coisa que seja estruturada de verdade, que gere resultado. E não simplesmente mais uma coisa que a gente coloque ali num documento engavetado para cumprir uma legislação, que vai ser só um gasto, eu não vou ter retorno nenhum em cima disso, e a gente leva isso aqui mais sério, né? Inclusive,
Se você me perguntasse, se a Milena me perguntasse, se a Sandra me perguntasse algum tempo atrás o que tinha no nosso PGR, no nosso documento lá do Programa de Gerenciamento de Riscos, eu sinceramente não fazia ideia, assim, o que tinha lá, quais dados, qual era o plano de ação, etc. Era uma coisa muito mais para cumprir legislação do que uma coisa de estratégia de pessoas para o negócio. Então, para nós, resumindo, chegou inicialmente como mais um gasto para inchar nosso custo e depois a gente começou a entender, isso aqui pode ser, na verdade, um programa de cultura, de mudança de cultura na empresa e de cuidar das pessoas e de redução de custos em várias coisas e de melhorar o cuidado com a saúde mental, principalmente, mas a saúde também física das pessoas. Bem interessante, até porque do ponto de vista legal, a legislação da NR1 é justamente essa a intenção, né? É cuidar, só que às vezes a empresa não consegue ter essa visualização, porque parece mais um encargo para a empresa entre tantos, mas a intenção da legislação é justamente essa, né? Então... eu vou até deixar a Milena contar um pouco isso aqui pra gente, né? Mas pra gente chega inicialmente como uma obrigação, quando a gente vê a primeira vez, né? Como é algo que veio do Ministério do veio do Ministério do Trabalho, uma lei, e a gente tem que começar a entender o que é NR, o que é lei, o que é Ministério do Trabalho. Pra gente que é da área de negócio e área de saúde, pra gente soa como mais uma obrigação. E depois, com o tempo, com várias discussões, que a gente começou a amadurecer e entender que poderia ser uma outra coisa. Apesar dos desafios que a gente enfrenta na hora de implementar, que nós vamos discutir aqui daqui a pouco, né? Então, eu aproveitar e falar com a Milena, você como líder de pessoas e coordenadora do setor de RH, quais foram as suas percepções iniciais? Que eu acredito que tenham sido percepções parecidas em alguns aspectos com o do Ibrahim, mas em alguns outros diferentes, né? Ou mais específicos. E qual foi a sua visão, Milena? Tem muita coisa em comum, sim. A NR1, ela é muito rígida, ela é muito dura com a empresa. E se a gente não for também muito rígido na aplicação dela na empresa, a empresa é penalizada. Então, para mim, isso foi... Desde o ano passado, a gente já está tendo algumas conversas, está se preocupando com essa mudança, só que nada também muito eficaz, nada muito na prática. Então, quando foi esse ano, não tinha jeito, né? Ou mudava ou ia ter multa. E aí vem as dores da implantação, as dores da mudança. Eu acredito que toda mudança gera um inconformismo no time. Então, foi difícil trazer os outros gestores para dentro desse projeto, eles entenderem que é mais do que um trabalho, porque o que o RH traz são mais trabalhos, né? Eu trago trabalho para a diretoria, trago trabalho para os gestores e dor de cabeça para o colaborador. Então, eu tenho plena consciência que é assim que eles me enxergam. Mas nesse momento, não. Eu quero que eles vejam diferente, que eu estou preocupada com a saúde mental deles, com a saúde física deles. Foi uma outra visão errada que eu tive no início. Não dá para desconectar saúde física e mental. No início, eu me preocupava muito com a saúde mental do colaborador. Talvez pela minha formação, né? Então, mas depois, não, peraí, é tudo. A gente tem que olhar o colaborador de forma integral. Então, a FlexOn nos ajuda muito nisso, em ver de forma integral. Uma coisa que a Milena falou que é legal, que essa mudança de cultura que ela mencionou, que ao invés da gente trazer só mais uma obrigação, aqui está mais uma coisa que você tem que fazer, responder questionário, fazer isso aqui, participar de tal coisa de competição, se inscrever aqui. A gente trouxe uma ideia de um movimento, né? Então, um movimento de mudança de estilo de vida e de todo mundo fazer parte desse movimento, né? Que aí a gente começa a criar uma sensação de que todo mundo faz parte desse time, dessa tribo, que faz parte desse movimento e que todo mundo está mudando o estilo de vida e um começa a chamar o outro e se engajar no outro. Então, essa ideia de ter várias iniciativas que o RH fez com comunicados, com um coffee break, com um lanchinho saudável, com não sei o quê e outras coisas, e colocando aquela ideia que é um movimento de mudança de estilo de vida, começou a gerar, ao longo que a gente está há poucos meses fazendo isso, né? Ao longo das primeiras semanas, um pouco da mudança da visão das pessoas daquilo ali, de que era uma obrigação, de que não, agora a gente faz parte de um movimento todo mundo junto que a gente quer mudar o nosso estilo de vida. E tem várias pessoas que já estão mudando esse estilo de vida, né? E é muito bacana, porque virou uma competição saudável. As pessoas... não, peraí. Eu me encaixo nesse movimento porque eu não praticava atividade física nenhuma. E como que eu vou liderar um programa se eu não
foram exemplo, né? Então, Sim. comecei a fazer a atividade, ela fez o programa para mim, estou fazendo direitinho os exercícios, mudei alguns hábitos alimentares e eu vejo as pessoas também se espelhando. Se espelhando não, eu vou te derrubar. Vou ganhar de você no ranking, né? E fizeram uma festa quando eu saí do primeiro lugar. Então, aí eu, inclusive, pedi para a Lohane fazer um cardzinho, né? Vamos promover isso aí. Quer falar um pouquinho, Lohane, da sua vinda aqui? Como foi bacana conhecer o nosso time? Então, como consequência, né, dos próprios gestores não conseguirem inicialmente entenderem a necessidade do programa, né, como isso ia mudar o ambiente cultural, acabou que nós tivemos uma certa resistência por parte dos colaboradores também no momento ali de estar implementando. Porque quando a gente tem os gestores ali dentro com a ideia comprada do movimento, do que se trata, que são benefícios, e não só apenas a lei, né, que aquilo ali é um custo, como o Dr. Ibrahim mesmo citou para a empresa, eles mudam a visão deles, a maneira de ver o programa, o bem-estar, aquilo que está ali, que a gente está disponibilizando para eles nesse primeiro momento. Então, assim, esse foi uma das nossas dificuldades no momento da implantação, principalmente por se tratar de uma implantação remota, né? Ali fazer com que a equipe, devido ser um hospital, ter uma diversidade nos horários, o ambiente cultural das pessoas serem um pouco diferente, a vida delas, né? A gente sabe que a rotina de todo mundo hoje é extremamente puxada, né? A gente teve essa primeira dificuldade até de reunir esse pessoal nessa chamada para explicar do que se tratava, esse novo movimento, o que estava sendo implementado, esses benefícios ali que o hospital estava disponibilizando para os colaboradores. Foi aonde veio a ideia da gente fazer a implementação presencial, né? Disponibilizar ali um coffee break para os colaboradores, explicar de maneira mais clara para eles os benefícios que eles tinham, o aplicativo, a plataforma, que não se tratava apenas de uma atividade física, que era uma série de benefícios que eles têm. Muitas pessoas também a gente observa hoje, que são uma das dificuldades, que eles atrelaçam muito a atividade física à academia. E a gente sabe que colocar isso para eles ali na plataforma, que a gente vai além da atividade física na academia, que ali a gente tem aulas de yoga, pilates, uma diversidade muito grande e curtas que cabem ali na rotina deles, foi um pouco difícil, entendeu? E é algo que a gente ainda vem construindo para implementar. Mas, assim, de maneira geral, essa parte do senso de pertencimento deles, do engajamento, foi super positivo, entendeu? A gente teve vários retornos, feedbacks deles ali, que pessoas que já tinham parado de fazer algo, mas que agora iam retornar, né, para a atividade, iam mudar a alimentação, ia começar um hábito mesmo que fosse aos poucos. Até então também, porque uma das dificuldades foi fazer eles compreenderem que o MEV, a mudança do estilo de vida, ele não é somente na atividade física. Ele vem também na questão intelectual, na questão emocional, na questão alimentar. Então, assim, a gente deixava bem claro para eles que eles poderiam ali mudar a alimentação no dia, tentar bater ali uma cota de água, entendeu? De hidratação, que essa é a mudança do estilo de vida deles, que esse é o que a gente traz, o movimento MEV 360, ele é aos poucos. Entendeu? Não é algo, igual o Dr. Ibrahim mesmo citou, que eles implementaram outras gamificações, né, outros desafios, que não teve resultado. Muitas vezes porque as pessoas não conseguem compreender que não é de imediato, entendeu? E que não é uma mudança que vai acontecer do dia para a noite. E isso faz com que eles desistam, né, com mais facilidade. Então, a gente tenta trazer para eles essa compreensão de que é uma mudança aos poucos, é uma mudança gradual e que eles têm uma série de coisas que eles conseguem trazer para a rotina deles, além da atividade física. Como eu já disse anteriormente, tem uma leitura que eles podem agregar, tem a alimentação, tem a água, tem uma conversa com também, alguém. Né? Sim, então assim, é isso que a gente quer trazer, é isso que a Flexon quer trazer para dentro das empresas. Implementar essa questão da NR1, porque é algo obrigatório, então a gente também tenta trazer isso para os colaboradores, mas não de uma maneira que eles vejam somente como uma exigência ali da empresa, como mais uma coisa que eles devem fazer, mais uma tarefa ali no dia a dia, né? Mas sim com benefícios, como algo que eles podem trazer ali para a vida deles, entendeu? E até mesmo tentando mudar a vida das pessoas que estão ao redor deles, entendeu?
É interessante, então, que a gente notou aqui que tiveram duas etapas. Uma etapa, primeira, ainda de convencimento dos próprios gestores, né, dos sócios da empresa, do hospital, e também, junto com isso, uma outra dificuldade secundária de convencimento dos próprios colaboradores, né, de entender a importância e seguir esse movimento, né, esse programa mesmo. E o que a gente conversou aqui, para quem vai acompanhar os próximos episódios da minissérie, fica muito claro assim, teve uma dificuldade inicial, como eu falei, dos gestores, dos colaboradores também, e aí o hospital se reuniram, conseguiram chegar a um consenso, entender que não, beleza, a gente precisa aplicar, a gente vai começar a fazer essa adequação da NR1 por necessidade, junto com isso, com a necessidade que a gente já tinha, mas esses colaboradores que precisam dessa questão física, psicológica, mental e tudo mais, então vamos adequar essas duas coisas. E a Lohane, na etapa que a gente está hoje na empresa, a Lohane já fez a Lohane, que faz parte da equipe FlexOn, já fez algumas ativações iniciais mostrando como que funciona o nosso programa dentro da empresa. Então a gente está mais ou menos nessa etapa, né? Vocês tiveram esse primeiro momento de convencimento e tudo mais, aceitaram a ideia de que era necessário, aí vocês se reuniram, fizeram isso e começaram as primeiras ativações, né? Porque a NR1 é um processo, né? Sim, para não ficar uma coisa top-down, né? É para fazer e pronto. Então agora vocês estão começando os primeiros passos, assim, né? Que inclusive nos próximos episódios a gente vai aprofundar em cada um deles, né? Uma coisa importante, que é esse desafio que a gente mencionou. Primeiro, uma mudança de cultura e de acreditar naquilo pela alta gestão, vamos dizer assim. Segundo, a gente conseguir comunicar isso para o time todo. Como a gente mencionou, isso vai variar de empresa para empresa, mas o hospital, como é uma empresa complexa, que tem níveis de compreensão das pessoas muito diferentes, tem desde do médico, do enfermeiro, do psicólogo, até pessoas ali que estão num nível de compreensão bem menor, até socioeconômico, né? E turnos diferentes, tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha de dia. Então, essa comunicação para chegar também foi um desafio. A gente viu que, assim, até uma dica, quanto mais vocês comunicarem, quanto vocês acham que estão comunicando, pode saber que vocês não estão. As pessoas não estão sabendo e não estão entendendo ainda, né? Então a gente tem que comunicar por e-mail, por WhatsApp, por comunicado físico, repete, fala a mesma coisa de novo, faz ativações presenciais, traz alguém da FlexOn, bota o nosso time para fazer uma ativação presencial. Então, quanto mais a gente fizer, mais as coisas vão aderindo, porque senão a gente viu que só adere aqueles que já são adeptos a um estilo de vida mais saudável. E o grande desafio é trazer essas pessoas que já são adeptas e para elas melhorarem, mas trazer para quem não é adepto também a mudar de estilo de vida. Então, comunicar muito, né? E aí, uma coisa que a gente fez até em relação ao que a gente pode mencionar no próximo episódio, a gente sabe que a primeira etapa essencial da adequação NR1 é o mapeamento dos riscos, né? Então, você fazer todo aquele questionário, mapear, entender onde estão os principais riscos psicossociais na empresa. E o que a gente resolveu fazer, que a gente mudou um pouco a ordem aqui. A gente viu que o tempo das pessoas entenderem o programa, entenderem essa mudança em poucas semanas, não daria tempo, senão eles enxergariam aquele questionário como mais uma coisa obrigatória. Então a gente deixou para fazer esse questionário no segundo mês. Após essa ativação, mostrar que vocês teriam um programa que cuidaria. Após a gente mostrar para todo mundo que tem um programa de mudança de estilo de vida, as pessoas entenderem que isso é para elas, o cuidado com elas. Aí agora, nessa segunda etapa, que a gente vai fazer o mapeamento dos riscos psicossociais mesmo, que era uma coisa que no início a gente achava que daria para fazer na primeira semana. E a gente viu que seria um tiro no pé, talvez, fazer na primeira semana, porque as pessoas não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Interessante, porque a resposta também dos questionários vai ser muito mais real depois dessa ativação. Sim. Porque senão só vai lá e coloca, né, assinala lá de qualquer jeito, porque precisa fazer. Então, é muito interessante isso. E só uma última pergunta. Se vocês tinham tentado fazer isso inicialmente, vocês falaram que fizeram algumas iniciativas iniciais, né, para melhorar ali a qualidade de vida do colaborador, mas vocês tinham tentado fazer a adequação da NR1 só a equipe de vocês mesmos? Chegaram a tentar fazer isso e aí deram um passo para trás? Como é que foi? Ou vocês já fizeram isso junto com a Flex? Não, ainda não. A gente estava planejando, né, Milena? A gente discutiu, né, inclusive na acreditação, mas a gente ainda não tinha começado o processo. Estava batendo cabeça pensando como é que a gente faria. A gente encontrou essa possibilidade do apoio da FlexOn, porque fazer isso tudo sozinho seria difícil, né? Mas pode falar, Milena, eu até passei por isso. Nosso time é muito grande, então o time externo é muito grande e o nosso time de gestão de pessoas não é tão grande assim. Então, se fôssemos fazer sozinhos,
ou demoraria muito, a gente não se adequaria à NR1 a tempo, ou sairia mal feito, seria só o questionário mesmo, só para pôr no PGR e pronto. E dentro desse comentário da Milena, que é importante comentar, é tanto que é importante os líderes dos outros setores e das suas equipes entenderem o projeto para explicar para os seus liderados. Porque, por mais que seja um projeto liderado e encabeçado geralmente pela área de pessoas, no nosso caso aqui a Milena, sozinha a área de pessoas não vai fazer, né? Então, se não tiver o apoio da alta gestão e dos líderes de cada setor, supervisor, coordenador, gerente, disseminando para o time deles, a coisa não vai, né? Então, depende muito do apoio dos líderes nessa comunicação e nessa conscientização também. E a gente aprendeu muito isso graças ao apoio da FlexOn também, né? Porque no início a gente estava fazendo como mais um comunicado aleatório. E como a FlexOn traz todas essas orientações para a gente também do que fazer, como comunicar, como disseminar isso melhor, eu acho que isso foi muito importante também, porque sem o apoio dos líderes, só a área de pessoas sozinha não vai conseguir disseminar toda essa comunicação, né? E eu acredito que seja a realidade da maior parte das empresas, né, Milena? O número de colaboradores maior do que o time dos gestores, né? Com certeza. E um programa nessa magnitude, a gente seria engolido e ia ficar muito mal feito. Já tem pouca coisa para fazer lá na RH, né, Milena? Quase nada. Quase nada a fazer. Esse é um ponto muito interessante que vocês trouxeram, a necessidade de ter uma pessoa de fora, um suporte como a FlexOn, né, para fazer essa implementação. Ali, acompanhando de perto os colaboradores, a gente consegue observar que eles muitas vezes querem uma resposta muito imediata. Eles querem uma atenção maior, eles querem com mais clareza do que se trata. E nem sempre o RH e as outras pessoas vão ter um tempo disposto para isso. Então, a FlexOn vem para intermediar, claro, e para facilitar ali o dia a dia, né, da empresa nessa implementação.